Olá, hoje vamos falar sobre um tema, estilos de liderança, estratégias para motivar e engajar equipes. E não, este não é um treinamento que você vai estar gostando de assistir se você não for líder. Vamos tratar sobre temas sensíveis, vamos tratar sobre temas fortes, temos algumas particularidades para que a gente possa estar tratando nesse treinamento. No final do dia, tudo se trata sobre decisões. E como cada líder consegue lidar com elas no final do dia, quando está no seu momento de solidão. Temos hoje no mercado de trabalho um embate entre gerações que nos desafiam como líderes estar nos aperfeiçoando em autoconhecimento, autogestão, liderança de equipes multidisciplinares, interdisciplinares, interdepartamentais, intersetoriais, equipes de diferentes países, com diferentes culturas. E isso afeta o modo de liderar e, consequentemente, afeta os resultados que nós podemos entregar quando líderes de equipe. Então, gostaria de fazer um treinamento com vocês para que nós possamos estar repassando alguns estilos de liderança. Não existe um estilo de liderança correto. Existe um momento de liderança situacional. Costumo dizer isso pela minha formação de sargento do Exército, onde em determinados momentos é necessário que se exista hierarquia e disciplina, em determinados momentos é necessário que se pare e escute, em outros momentos é necessário que se entenda que a equipe está realmente esgotada e não vai conseguir produzir os resultados desejados. Na minha carreira, 25 anos à frente de empresas, com líderes, com lideranças, com liderados, isso se mostrou muito presente. Então, eu costumo dizer que existe a liderança por si só, mas também existe a liderança de acordo com a equipe e a situação em que nós devemos nos moldar. Líderes, nós devemos nos moldar para que nós possamos entregar os resultados que são cobrados de nós, resultados que se esperam que nós tenhamos, no nosso dia a dia e que façam com que a empresa vá a cada dia mais adiante. Dando seguimento. Uma liderança autocrática. Quando a gente fala sobre isso, quando a gente lê esse título, nós já imaginamos aquela situação onde aquele líder ele é extremamente autoritário e tudo mais. Liderança autocrática. Quando a gente lê o título, automaticamente nos remete a autoritarismo, nos remete a um ambiente de pressão, a um ambiente de estresse, a um ambiente que não é legal de se trabalhar. Mas calma lá, vamos entender o que é realmente um líder autocrático. Ele toma decisões de forma centralizada? Sim. Ele espera que a equipe siga sem questionamentos? Sim. É um estilo caracterizado por um alto grau de controle? Sim. É uma comunicação unidirecional? Sim. Em que situações isso é utilizado? Em situações de risco. Em situações onde a equipe não pode errar. A equipe também precisa entender que neste momento o líder está tomando as decisões e o líder está trazendo para ele o peso dessas decisões e as consequências que essas decisões têm. Em uma situação de risco, onde nós tenhamos, por exemplo, um problema dentro de nosso ambiente de segurança na empresa, alguém tem que tomar as decisões, alguém tem que comandar. As pessoas necessitam deste nível de comando para que possam encontrar literalmente a saída. Então imaginem uma situação onde querem começar a discutir em um ambiente de risco que está possivelmente contaminado e há necessidade de se evacuar rapidamente. Então, neste momento, um líder autocrático nasce e ele comanda a operação. Neste momento, para que todos possam sair daquele ambiente. O que ficará para trás, digamos assim, se alguma vida for perdida neste momento, é uma decisão que o líder autocrático tomou.
Neste momento, ele precisou tomar uma decisão, ele precisou encontrar o caminho. Então, a abordagem, muitas vezes, que é percebida pela equipe, ela também precisa de um grau de reajuste. Essa abordagem, como eu falei, ela é eficaz em situações de crise, ela é eficaz em situações, como eu comentei, no meu ambiente militar. Nós não podemos correr o risco de errar, de perder uma vida em campo, de perder uma vida em manobra. A desvantagem é que acarreta baixa motivação, falta de engajamento e resistência da equipe. Muitas vezes a equipe não quer seguir porque fica combatendo aquela ideia. Um pouco de maturidade da equipe também é importante, um pouco de autoconhecimento, um pouco de autogestão de si, na verdade, é necessário para que nós possamos, além de tudo, confiar na liderança. Confiar que existe um elo ali que ele não pode ser quebrado, porque todo mundo vai sofrer com isso. Então, mesmo que o ambiente de criatividade, o ambiente de inovação ou desenvolvimento profissional, ele fique afetado momentaneamente, e eu digo momentaneamente porque, como eu comentei, é uma questão de liderança situacional, uma questão, por exemplo, uma empresa que precisa recuperar fluxo de caixa, uma empresa que está passando por um processo de recuperação judicial, é uma empresa que está passando por um problema de gestão operacional, a produção está parada, naquele momento o líder tem que tomar uma decisão. A equipe vai ficar afetada com isso? Vai. Agora, se esse ambiente se perpetua durante muitos anos, seja egoísta com a sua carreira. É momento de procurar uma nova oportunidade. Trabalhe para que isso, né, não te deixe com aquele sentimento de que quando tu chega no domingo à noite, tu não queira voltar para trabalhar. Então, o que nós estamos tratando aqui, e foi como eu disse no início, esse é um treinamento sobre liderança pesado, difícil. Vocês vão escutar coisas que vocês não gostam, mas as decisões mais certas de nossas vidas, elas foram tomadas com, digamos assim, as melhores decisões que eu tomei na minha vida, elas precisaram passar pelas decisões mais difíceis que eu tive que tomar. Então, esse momento agora é confrontar aonde eu estou e aonde eu quero estar. Quero permanecer sob essa liderança autocrática a vida toda, ou eu quero um ambiente melhor de trabalho em que eu possa ter a minha criatividade sendo gerida, a inovação sendo mantida, eu possa me desenvolver profissionalmente. São decisões que tanto líderes quanto liderados precisam tomar. Vamos passar para o próximo tópico. Liderança democrática. É bom todo mundo poder colaborar, enfim, tudo. E vamos acompanhar. Líderes democráticos incentivam a participação de equipe no processo de decisão. Sim, todo mundo já participou daquela reunião, naquela mesa redonda, naquele Zoom, naquele bate-papo, né, onde todos ficaram a cargo de cada um faz uma parte do trabalho da equipe, né? As contribuições são valorizadas, todo mundo é valorizado. Existe uma vantagem, o engajamento é alto, a motivação da equipe também, criatividade, todo mundo se sente valorizado, mas nem tudo são flores. Ela exige um tempo para a tomada de decisões, especialmente nas situações urgentes nós não temos. Então, de novo, gente, o momento da liderança e a adaptação que o líder precisa passar, ela muitas vezes vai ser questionada. Enquanto um ambiente de liderança democrática existe, ele foi gerido, ele está sendo, foi incorporado na cultura da empresa e o líder toma uma decisão autocrática, ele é muito questionado. Isso gera um desgaste na equipe, mas que isso é desafiador no ponto de vista de que gerar consensos, ao mesmo tempo foi necessário que se fosse feito. Então, mais do que tudo, maturidade, tanto de líderes quanto de liderados. Isso que tem que ficar muito claro. Muitas vezes nós nos esquecemos que a pessoa que está à frente precisa tomar uma decisão e a equipe que está ali dando suporte precisa que essa decisão seja tomada. Ninguém teria coragem de tomar esta decisão, então ela cabe ao líder. Neste momento, ficamos ressentidos. Por quê? Porque não foi a melhor decisão para o bem de todos. Mas muitas vezes é necessário que a gente corte uma mão para salvar o corpo.
literalmente falando, são decisões que precisam manter a empresa funcionando, manter o projeto funcionando. Então, novamente, maturidade, confiança. O líder deve sempre, em qualquer situação, o líder deve gerir a equipe para que ela tenha confiança nele, para que ela tenha confiança nas tomadas de decisões dele e que ela tenha confiança que ele vai saber estabelecer o melhor caminho, que existe uma rota de saída e que a equipe muitas vezes pode não estar vendo, mas que isso é muito importante. A confiança que nós temos que ter com a nossa equipe, com o nosso líder, ela precisa ser construída dia a dia. Então, por isso, líder, se você deu sua palavra, não volte atrás. Prometeu, cumpra. Mais do que tudo na vida, seu caráter, sua ética, compromisso com a sua equipe deve estar sempre no topo da sua lista de prioridade. Liderança visionária, muito bom. Liderança visionária muitas vezes fica a critério do nosso CEO, do nosso idealista, do empresário, né, que está fazendo vários negócios, que tem muita conexão, que tem muito network. E o mais legal de tudo isso é que quando esse cara senta para conversar, ele consegue passar isso de uma maneira muito clara. Ele consegue passar o futuro da organização, ele consegue inspirar as pessoas a sonhar junto com ele. É bacana que a gente converse com alguém que tem, né, uma visão de negócio, que tem uma visão de futuro, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa tem que estar aberta, esse líder tem que estar aberto também a determinadas mudanças que se refletem em flexibilidade neste momento, porque nem sempre o caminho que vai ser seguido vai ser um caminho linear, um caminho retinho até a visão que ele tem. Existe uma motivação por trás disso, é uma motivação que a equipe se sente muito engajada, a equipe realmente faz parte daquilo ali, ela se sente com um propósito e, ao mesmo tempo, o líder tem ainda mais, como é que eu digo, peso neste momento para que este propósito se concretize. Isso é interessante, essa maneira de pensar, porque acredito que o que todos nós queremos são colaboradores realmente engajados, colaboradores que, como a gente diz, vistam a camiseta, né, digamos assim, mas, novamente, o ambiente tem que ser propício a isso. Nós precisamos investir nos nossos talentos, precisamos investir na nossa equipe. Um líder visionário, muitas vezes, ele é aquele cara que passa muito tempo conversando com as pessoas, passa muito tempo definindo o papel de cada pessoa. Isso não é ruim, tá, gente? Isso é uma coisa legal, isso deve ser feito. Acredito muito que as pessoas devam saber onde elas se posicionam na organização, aonde elas se posicionam dentro do seu departamento, o trabalho que ela faz, por menor que ela possa perceber que seja, é um trabalho importante. Sem aquela engrenagem, digamos assim, isso não iria adiante. E não se engane, todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem, né? Ou seja, todo mundo trabalha para uma máquina que precisa, no final do dia, como eu disse, ter uma decisão e gerar lucro. Nesse momento, precisamos de resultado. Então, o estilo de liderança que ele é adotado, digamos, em determinadas situações, faz com que uma decisão seja tomada no final do dia e faz com que a organização tenha a sua premissa, tenha o seu fim na lucratividade. Seguindo, liderança transformacional. Legal, bonito. Inspira, estimula, desenvolve e influencia. Muito parecido com a questão do líder visionário. Inspira as equipes a ir além das expectativas. É bacana essa estrutura. Estimula a criatividade e inovação. Desenvolve, né, como é que eu digo, o desenvolvimento, né? O líder, na verdade, né, se dedica ao desenvolvimento pessoal e profissional de cada membro da equipe. Aqui a gente pode também fazer um transacional, digamos aqui, com uma liderança de coaching.
E influenciar o relacionamento, confiança e respeito mútuo. Como eu venho dizendo para vocês, existem vários tipos de liderança, muitas delas nomes bonitos, muitas delas foram colocadas, né, numa estrutura nas últimas décadas, apareceram de acordo com as novas gerações que foram entrando no mercado, mas no final de tudo, e eu já havia comentado, confiança, ética, caráter, palavra é o que mantém, é o que sustenta. Se isso quebrar no peito da equipe, esqueçam. Vocês não levarão ninguém adiante. Vocês não levarão a empresa para o sucesso. Naquele momento em que isso quebra no peito, é o momento em que a liderança vai se transformar autocrática. As pessoas vão seguir por seguir. E nós perderemos talento. Precisamos estar muito atentos a cada membro da equipe. Cada pessoa é importante. Cada trabalho que é entregue, ele deve ser entregue com excelência e nós, como os líderes, devemos nos atentar à questão da produtividade, mas não pela entrega da produtividade, mas com que qualidade esse trabalho está sendo entregue. Então, um líder que conhece a sua equipe, ele sabe o potencial de entrega. Um líder que conhece a sua equipe, ele sabe a qualidade do material que é entregue, ele sabe que o prazo que ele deu, que ele concordou, que ele acordou com o cliente, que ele acordou com o diretor, né? Ele acordou com a equipe, aquele prazo vai ser cumprido. Então ele precisa estar atento, muito atento a isso. E nesse momento ele precisa transacionar entre as lideranças. Ele precisa estimular a criatividade e a inovação, ele precisa incentivar que os colaboradores pensem de maneiras diferentes para que consigam resultados diferentes. Ao mesmo tempo que ele está incentivando, ele está desenvolvendo o profissional, ele está cuidando, ele está estimulando uma relação de confiança, uma relação de respeito, ele está influenciando positivamente a equipe, mas ele precisa conhecer a equipe. E quando eu digo conhecer a equipe, eu não quero entrar no campo pessoal. Quando eu digo conhecer a equipe, é saber que aquele profissional que tu contratou, ele tem as hard skills, ele tem as soft skills, e tu confia nele, que ele vai te dizer, eu vou te entregar e vai ser entregue. É literalmente confiar. Liderança compassiva. Empatia, suporte, cuidado e colaboração. Liderança compassiva eu classifico ela como perigosa, desafiadora, no sentido em que empatia, muitas vezes, denota liberdade excessiva. Líderes compassivos compreendem as necessidades e desafios emocionais de sua equipe. Sim, eu compreendo os desafios emocionais de minha equipe, eu compreendo que nem todos os dias todos estarão 100% para o trabalho, compreendo que a vida não é só trabalho. Eu ofereço um suporte, ofereço um recurso necessário para que eles possam prosperar. Isso é bacana, mas a gente precisa entender que nem todas as empresas operam ou têm este suporte, ou nos oferecem esse suporte. Falando em termos de desafios emocionais, automaticamente eu estou falando sobre uma questão de psicólogo, uma questão de cultura aberta, que nós possamos falar sobre isso, né? Ou seja, demonstrar esse cuidado genuíno de preocupação com o bem-estar da equipe, mas a preocupação com o bem-estar da equipe não necessariamente passa pela liderança compassiva. Todas as outras lideranças se preocupam com o bem-estar da equipe, até mesmo um líder autocrático, se a equipe não estiver bem, ele não vai conseguir com que a ordem dele seja executada. Então, nesse momento, foi como eu disse, a liderança compassiva, para mim, ela é desafiadora. Por quê? Porque é necessário que se imponha limites. É um ambiente de trabalho colaborativo e orientado a pessoas? Sim. Mas as pessoas são importantes para que o processo possa ser seguido. Se nós não temos um processo definido, as pessoas não conseguem seguir. Se nós não temos as pessoas certas para o processo, o objetivo final não consegue ser alcançado. Quando nós somos compassivos demais, isso dá muita abertura. Isso, falando em termos
práticos, nós criamos pessoas folgadas. Então, limite deve ser estabelecido. Por isso que eu classifico que a liderança compassiva ela é uma liderança desafiadora, certo? Passando. Liderança adaptativa. Conversei, falei sobre ela um pouco, onde eu já disse que a liderança ela é situacional, ela é por momentos. Líderes adaptativos são capazes de identificar desafios e oportunidades em um ambiente de constante mudança. O que nós conversamos até aqui? Conversamos sobre vários tipos de liderança e eles devem ser adaptados a cada momento em que nós estamos vivendo. Por exemplo, estamos trabalhando sobre uma liderança democrática. Em determinado momento, a equipe precisa absorver um novo projeto, mas ninguém se apresenta para tomar conta desse projeto. Então, o líder precisa ser autoritário, dizer: fulano é contigo, esse projeto agora passa a ser teu, eu vou gerir contigo e eu vou te acompanhar. Naquele momento, outro estilo de liderança nasce. É aquele estilo de liderança em que eu vou estar contigo, eu vou te apoiar, eu vou trabalhar contigo, eu vou te dar recursos. Então, de novo, situacional. Envolve a equipe no processo de resolução de problemas, aproveita as diferentes perspectivas. É interessante. Passa um pouco sobre a liderança democrática também, onde todos participam, né, de uma tomada de decisão, mas também participam com diferentes perspectivas sobre o problema. São incentivadas a tomada de decisão com riscos calculados. Muito se encontra essa liderança adaptativa, digamos assim, no mercado financeiro. Ou seja, uma pessoa cuida de uma carteira, ela tem um risco ali de operação, mas na sua liderança corporativa, ela tem um grau para encontrar, para poder tomar uma decisão e naquele momento, aquela decisão tem que ser rápida. Então, ele precisa ser assertivo. Liderança adaptativa, eu classifico ela como sendo a liderança do dia a dia. Liderança coaching é o desenvolvimento de equipe, é o que a gente vem conversando. O papel do líder ele é facilitador, mentor e parceiro. O objetivo é maximizar o potencial da equipe. Como eu falei para vocês, a liderança visionária, ela passa um pouco por isso também, porque ela precisa fazer com que as pessoas também passem a sonhar conosco naquele momento. Ela tem, né, a liderança de coaching, digamos assim, é o crescimento pessoal. O resultado é o do crescimento pessoal ali. E não se enganem, a liderança de coaching, ela quer que as pessoas cresçam, que as pessoas permaneçam na empresa, que as pessoas passem a dar mais resultado no ambiente corporativo. Então, como eu disse, gente, existe a questão da liderança, mas a questão da decisão e a questão do objetivo final. O objetivo para a empresa é o lucro. O objetivo da liderança é fazer com que a equipe, que a pessoa, que a estrutura toda corrobore para que a gente possa chegar no objetivo final. Ou seja, sustentabilidade da organização. A liderança situacional. Falei diversas vezes aqui. Se adapta ao estilo de liderança de acordo com o nível de maturidade e competência da equipe. O estilo do líder é altamente flexível, capaz de ajustar a sua abordagem e atender às necessidades específicas de cada colaborador. A liderança situacional permite que o líder maximize o desempenho e desenvolvimento de sua equipe, pois cada membro recebe apoio e orientação necessárias. A liderança situacional passa por todas as outras. Em determinados momentos, eu vou ser autoritário, eu vou ser democrático, eu vou ser coaching, eu vou ser visionário, eu vou entender o momento. E como eu disse um tempo atrás, eu preciso conhecer a minha equipe. Eu preciso conversar com a minha equipe. Eu preciso manter a minha palavra com a minha equipe. Eu preciso ser justo. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso que a equipe me respeite pelo que eu sou, não pelo que eu digo, mas pelas minhas ações. Gente, a palavra convence. O exemplo arrasta. Escolha seu estilo de liderança. O líder precisa realmente se conhecer. Ele precisa identificar quais são seus pontos fracos e seus pontos fortes, trabalhar isso, trabalhar a comunicação, trabalhar a percepção de cada membro da equipe. Muitas vezes é um tom de voz que muda
e a abordagem ela se faz completamente diferente. Um líder, ele não existe para ser servido, um líder existe para servir. O poder que é delegado pela equipe para o líder, ele existe neste contexto, ele existe neste momento, quando a equipe entende que o líder está ali para servi-los. E que naquele momento, isso é um composto máximo, digamos assim, de confiança, aonde nós vamos conseguir identificar que realmente existe uma liderança servidora, existe uma liderança ali que é capaz de atender todas as necessidades da equipe, que a equipe se sente acolhida, que a equipe se sente segura, a equipe tem suporte, a equipe vai se desenvolver. Eu costumo dizer que é o máximo que nós vamos conseguir atender no ambiente corporativo. É uma liderança servidora, quando a equipe consegue reconhecer isso no seu líder. Agradeça àqueles que ajudaram a estar onde estamos. Líder, você não é nada sem sua equipe. Você pode ter sido colocado no cargo, mas você não vai se manter lá muito tempo se você não tiver sua equipe do teu lado. Humildade faz toda a diferença. Não se esqueça nunca, o ego precede a queda. Tire um momento para refletir sobre as conquistas, aprenda com os erros, aprenda a se retratar. Principalmente um líder tem que ter essa habilidade de pedir desculpa, de dizer que errou, e não é no particular. Um líder deve tomar as consequências de sua ação perante a equipe. Nada deve ficar oculto de sua equipe, nada deve ficar escondido. Se foi orientada uma decisão e essa decisão ocasionou um erro, uma consequência, é sua responsabilidade. Ninguém deve ser penalizado por isso. Jamais. De novo, não deixe que o peito da equipe quebre por falta de palavra. Compartilhe as suas ideias, compartilhe as suas experiências, desenvolva e construa a equipe com visão de futuro. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês que assistiram esse treinamento sobre liderança. Eu comentei que não seria um treinamento muito fácil de ser escutado. Algumas coisas mais duras que foram ditas, mas que são realmente necessárias nesse ambiente corporativo que a gente vive. Desejo a todos vocês muito sucesso nas suas jornadas de liderança. E se eu pude ajudar vocês a refletir, a pensar em algo, meu telefone está na tela. Meu nome é Gessé Freitas. Sou consultor estrategista empresarial. Estou à disposição de todos vocês. Forte abraço.